adoração, de glorificação. Aleluia. Senhor, diante de ti nessa manhã. Glória a Deus. Queremos deixar, Senhor, no teu altar a nossa gratidão. Glória a Deus. Senhor, porque o povo, Senhor, que andava em trevas, Senhor, o povo, Senhor, que está perdido aí fora, meu Deus. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, porque temos andado contigo. Senhor, com as nossas falhas e imperfeições, Senhor, temos entendimento, Senhor, que sem o Senhor não somos nada. Senhor, tu tens dado, Senhor, entendimento de saber, Senhor, que a nossa vida não tem propósito, Senhor, sem ti, Senhor. Senhor, como somos felizes em tua presença, Senhor. Como é bom servir o nome de Deus tão amoroso, Senhor. Como é bom sentir o seu amor nesses horários da manhã, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Recebe no teu altar, Senhor, a gratidão por te conhecer, Senhor. A gratidão por estarmos juntos aqui nesse lugar. Senhor, nós te adoramos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Nós queremos saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Os irmãos podem estar estranhando, né? Puxa, o pastor Almir, da igreja de Cascatinha, domingo de manhã. Mas as coisas acontecem, né? Muito bom nós estarmos juntos, porque somos um corpo só, só espírito. Esse corpo vivo, onde somos membros do corpo, onde o Senhor tem abençoado as nossas vidas de maneira tão maravilhosa, de maneira tão gloriosa, tem nos visitado, tem sido tão bondoso, não só para conosco, mas para toda a nossa casa, guardando a vida dos nossos filhos, abençoando a nossa saúde, dando uma bênção, abrindo as portas de trabalho para que nada falte na nossa mesa, dando condições de chegar no final do mês e a gente poder pagar as nossas contas, darmos de cabeça erguida, glorificando o nome do Senhor. Irmãos, muita coisa o Senhor tem feito por nós. Ele continuará fazendo, porque Ele nos ama, porque Ele nos escolheu para sermos dele, nós somos do Senhor, nós pertencemos ao Senhor, por Ele quem nos escolheu, por Ele quem operou, é Ele quem continua operando nas nossas vidas para todos. Amém? Então nós estamos alegres, estamos felizes, porque o Senhor fez uma aliança conosco. E essa aliança permanece, porque é uma aliança de compromisso. O Senhor tem um compromisso conosco e nós estamos comprometidos. Amém? Amém. Vamos estar de pé para vermos a palavra? Livro de Êxodo, capítulo 25, verso 8. Amém? Lendo, gostando? Pode procurar. Êxodo 25, verso 8. Amém? Graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: e me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Apenas até aí, vamos estar sentados. Meus irmãos, nós estamos aprendendo nessa nova etapa a respeito do tabernáculo. A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele tabernaculou conosco. Mas como entender a respeito do tabernáculo? O tabernáculo, ele foi orientado pelo Senhor quando o povo deixou o
aquele povo, eles eram propriedade peculiar do Senhor. E que o Senhor estava no meio deles. Eles não estavam perdidos em meio ao deserto. E como é que o Senhor fazia se revelar no meio deles e estar presente no meio deles? Nuvem trazia um refrigério para o povo, para que o povo permanecesse na caminhada. E à noite, a coluna de fogo ali mostrava a presença do Senhor. A coluna de fogo para poder aquecer o povo e para poder iluminar o caminho, para que o povo não parasse na caminhada. Então vejam, meus irmãos, nós podemos entender que aquele povo caminhava de noite. De noite. E aí quando nós trazemos para a igreja, nós vamos também ver que a obra ela continua mesmo. Só que lá no deserto, o Senhor ele chama Moisés, Moisés sobe ao monte e durante 40 dias o Senhor começa a revelar para ele. O Senhor falou, e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Mostra o tabernáculo aí. A figura do tabernáculo. E a figura do tabernáculo era justamente para que o povo pudesse se achegar à presença do Senhor. Vejam ali aquela coluna ali, mostrando justamente a presença do Senhor. Então, meus irmãos, o Senhor falou assim para Moisés, olha, faça conforme tudo aquilo que eu te mostrei no monte. Nada pode ficar fora, tem que estar tudo certinho, nas medidas certinhas, porque a obra de Deus é assim. Deus, ele é Deus de verdade, ele é detalhista. E aí nós trazemos como ensinamento para as nossas vidas, que nessa obra precisa haver esse cuidado especial para as nossas vidas. Porque a obra de Deus é uma coisa séria. Algo muito sério. Nós não podemos fazer as coisas de qualquer maneira. Quase conforme eu te mostrei. Então, irmãos, a obra tem uma direção. E o homem não pode de maneira nenhuma interferir. Ah, o culto é 10 horas, não. Hoje nós vamos fazer 7 horas da manhã. Para que tenhamos mais tempo para a gente cuidar dos nossos negócios. 10 horas, 10 horas. Porque é a orientação do Senhor. Então, irmãos, o que é que fez o Senhor? Orientou e foi construído, então, o tabernáculo. E o Senhor falou assim, que Ele iria mover os seus servos e servas para que eles pudessem trazer oferta voluntária, para que a construção do tabernáculo fosse executada. Assim também nós, irmãos, nós somos voluntários. Fazemos a obra de voluntário. Estamos aqui como voluntários. E a nossa alegria é trazer a nossa oferta perante o altar do Senhor. Qual é a oferta que o Senhor quer? A nossa própria vida, irmãos. O que é que nós temos para oferecer? A nossa vida, o nosso trabalho na obra do Senhor. É madrugada? Vou fazer madrugada. É multidão no Manaim? Vou fazer multidão. É um mutirão da igreja? Estou junto, estou presente. Tudo isso, irmãos, é a oferta que nós trazemos para o Senhor. Por quê? Porque lá eles tiveram que construir um tabernáculo. E esse tabernáculo, irmãos, ele não ficava fixo, não. Ele estava ali, mas quando o povo levantava o acampamento e caminhava, ele era desmontado. E depois, na outra parada do povo, ele era montado novamente. E veja, meus irmãos, aqui não mostra, mas tem uma outra figura que mostra
uma outra foto que mostra que as tendas dos israelitas ficavam aonde? Ficavam em volta. Está mostrando o quê? Que o povo tinha acesso. Eles precisavam chegar até o tabernáculo. Eles tinham que sair das suas tendas e chegar ao tabernáculo. Não é? A mesma coisa somos nós saímos da nossa casa e viemos à casa do Senhor. E por que o tabernáculo ele foi montado assim no centro? Porque o Senhor estava mostrando ali que ele é o centro de todas as coisas. E nós precisamos caminhar no centro da vontade de Deus. Por quê? Porque Ele é Senhor e nós somos servos. Então hoje nós entendemos que as coisas não podem ser feitas segundo a nossa vontade, mas tem que ser segundo a vontade do Senhor, irmãos. Glória a Jesus. Então nós vamos caminhar sempre assim, andando, caminhando segundo a vontade do Senhor na nossa vida. É importante nós entendermos isso, irmãos, que nós não somos donos nós mesmos. Nós temos um Senhor que cuida da nossa vida, que nos dirige através do seu Espírito Santo. Então nós vamos caminhar segundo a vontade do Senhor. Então o centro da vontade do Senhor tem que estar na nossa vida. E Ele é o centro de todas as coisas também na nossa vida. Por isso que a palavra diz assim: buscai, a nossa vida é do Senhor. Nós estamos no centro da vontade do Senhor, louvado seja Deus. E Ele é o centro de todas as coisas. Então, tudo se chega a Ele. E aí nós fazemos a vontade dEle. E o nome dEle é glorificado nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E os irmãos vão observar que aqui havia a entrada, meus irmãos. Ali estava o altar do sacrifício, mas um pouco mais para dentro havia lá o que? O que nós estamos observando ali? Oi? Uma cortina, né? Uma cortina, ela era de várias cores, né? É como se fosse uma porta. Mas o tabernáculo, irmãos, todo o tabernáculo, ele aponta para quem? Para o Senhor Jesus Cristo. Para o Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos ver, meus irmãos, aprender um pouquinho mais hoje a respeito dos atributos de Deus. Se o tabernáculo, ele aponta para a pessoa do Senhor Jesus, por que isso? Porque ali estava apenas uma figura transitória, irmãos. O que o Senhor estava mostrando é que, meus irmãos, através dos tempos, e esse tempo chegou para nós, que o tabernáculo, que é o próprio Senhor Jesus, ele estaria dentro de nós mesmos, porque ele tabernaculou com as nossas vidas. Então esse tabernáculo está dentro de nós, mas ali era uma figura transitória. Então os irmãos vão observar que ali era uma porta, era uma entrada ali, uma porta, né? E ela tinha várias cores, e uma das cores que se destaca ali, meus irmãos, é o azul. O azul. E quando se fala do azul, está falando a respeito de quê? Do amor. Do amor de Deus Pai. Então, dentro desses atributos, nós vamos ver a figura de Deus, a figura do rei. Quem é o rei? Rei. Nós vamos ver a figura do servo, que é o próprio Senhor Jesus, porque ele se fez homem, e ele disse assim: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Então ele se fez servo, e como homem perfeito,
Então nós vamos ver ali na cor azul o amor de Deus. Esse amor revelado à vida do homem. E aí eu pergunto para os irmãos nesta manhã, será que nós seríamos tão merecedores desse amor? Sim ou não? Nós temos a consciência de que nós não éramos merecedores desse amor. Mas tem pessoas que não pensam dessa forma. Acha que Deus tem que fazer tudo para ele. Mas ele não faz nada disso. E diz, ainda diz, não. Se eu estou nesse mundo, se Deus me colocou aqui, ele tem que fazer tudo por mim. Mas esse não é entendimento nosso. No planeta, 8 bilhões, aproximadamente, 8 bilhões de habitantes, aí o Senhor nos escolheu. Pessoas simples, vindo de famílias simples. E o que fez o Senhor? Nos amou primeiro. Derramou desse amor sobre as nossas vidas. Deus Pai, através de quem? Através do seu Filho, seu único Filho, o Senhor Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Então esse amor, ele nos alcançou antes da fundação do mundo, irmãos. Antes da fundação do mundo, o Senhor já nos amava. E já havia derramado esse amor sobre as nossas vidas. Porque nós estamos aqui, não é porque nós somos bonzinhos, não, irmãos. Pelo contrário, talvez nós sejamos os piores. Mas e daí? Ele nos amou. E nos chamou para estar na presença dele. Louvado seja Deus por isso. Então, antes que nós o amássemos, ele nos amou primeiro. Mas porque nós entendemos e cremos que ele nos amou primeiro, nós amamos o Senhor Jesus. E não abrimos mão disso. Nós amamos o Senhor mais do que todas as coisas, acima de todas as coisas. Pastor, mas até acima do amor que eu tenho pelos meus filhos, até acima disso, do amor que nós temos pelos nossos filhos, pela nossa família. Nós amamos a nossa família, mas o amor do Senhor, o amor nosso para com o Senhor Jesus está acima. Está acima. Interessante. E nós precisamos entender isso. Mas eu amo tanto meu pet, hoje está em moda isso, né? Eu amo tanto meu pet. A gente até sofre com a perda do pet, né? A gente sofre mesmo. Porque o animalzinho criado pelo Senhor, né? A gente tem tanto carinho, a gente se apega tanto. Mas o nosso amor vai muito mais além do que amar o pet, do que amar os nossos filhos. Nós amamos o Senhor Jesus, porque foi Ele que trouxe salvação para nós. Um mundo tão pecaminoso, um mundo de tantos desacertos, esse amor do Senhor nos alcançou. E através desse amor, irmãos, nós somos levados para a eternidade. Porque Ele não só nos amou, como Ele demonstrou esse amor para com as nossas vidas. Porque às vezes você fala que ama uma pessoa, mas você não consegue transmitir aquilo, demonstrar aquilo, né? Então o Senhor, Ele demonstrou esse grande amor. E como é que Ele demonstra esse amor? Nunca cruz do Calvário. Ou Ele não sabia que Ele iria passar por aquilo? Ou estava oculto para Ele? Não, irmãos. Ele é Senhor da eternidade. Ele sabia que Ele iria passar por aquilo. Mas Ele se fez homem. Nasceu de uma mulher, nossa irmã Maria, mas gerado
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Falando mais o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Mas além desse Deus revelado, que tanto tem nos amado, Ele também é Rei. E Ele deixou toda a sua majestade para vir. Se despiu de toda a sua majestade para vir a esse mundo, para atrair para Ele os pecadores. Os necessitados. E nós somos esses pecadores, esses necessitados. Quantos de nós fomos encontrados em situação de adversidade? Quantos de nós? O Senhor nos encontrou, todos nós muito bem. Nem todos aqui nasceram em berço evangélico, que foram orientados, criados pelos pais ali aos pés do Senhor. Muitos de nós viemos, irmãos, da religião, aquelas coisas que ficaram agarradas nas nossas vidas, que nos contaminou anos e mais anos, e nós, sem entendimento, achávamos que aquilo era muito bom para nós. Porque a religião, ela é boa, porque ela dá oportunidade para o homem fazer o que ele quiser, ele pode fazer o que ele quiser, porque ele acha que ele está na presença do Senhor. O Senhor Jesus, então, ele tem se revelado como o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, aquele que apresentou para nós um projeto de vida eterna. Louvado seja o Jesus. Para nós que estávamos longe do reino, como a vida de Mefibosete, estão lembrados da passagem ali, quando Davi mandou chamar da casa de Saul alguém que ele pudesse usar de misericórdia, e foi chamado um homem, Mefibosete, que era aleijado de ambos os pés, que estava longe, num lugar bem longe, mas ele foi chamado para estar diante do rei, no reino ali, e que ele iria comer pão de contínuo à mesa daquele rei. Assim também foi as nossas vidas. Nós estávamos como Mefibosete, não podíamos caminhar, porque éramos aleijados de ambos os pés. Davi não teve poder nenhum para operar aqui na vida de Mefibosete para que ele voltasse a andar normalmente. Ele iria ficar ali mesmo, com os pés do jeito que era. Mas uma coisa Davi falou para ele, prometeu e cumpriu: tu irás comer pão de contínuo na minha mesa. Tu não vai se afastar aqui da casa real, não. Meus irmãos, o Senhor Jesus, que é o Rei da Glória, acima do Rei Davi, porque ele é o Rei da Glória, ele também nos chamou. E nós viemos também assim, aleijados, não podíamos caminhar. Mas, meus irmãos, o que fez o Senhor? Ele operou um milagre na nossa vida. Os pés estavam tortos, ele endireitou. Ele nos deu uma caminhada segura, uma caminhada perfeita na sua presença. E prometeu mais: vai comer pão à minha mesa todos os dias. Nós que vivíamos de migalhas, hoje nós temos pão com fartura na casa do Senhor. Pão que alimenta a nossa alma, que nos sustém, que nos mantém de pé. Louvado seja o nome do Senhor. É o Rei. Nós estamos na presença do Rei. Nessa manhã nós estamos aqui. O Rei da Glória está neste lugar, com olhos como chama de fogo, olhando para as nossas vidas e dizendo assim: essa é a minha igreja, essa é a minha igreja amada. É assim o Senhor, o Rei da Glória, ele diz assim, porque ele veio, meus irmãos, se despiu da sua majestade, mas ao terceiro dia, quando ele ressuscita,
meus irmãos, e depois, passado alguns dias, quando ele esteve ali com seus discípulos, com aqueles que seguiam o Senhor, deixou sua igreja estabelecida, ele foi para a glória. Ele voltou para o lugar de onde ele havia saído. E ele está no céu como Rei da glória, como Rei dos reis, como Senhor dos senhores, como Pai da eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Aguardando o dia de vir nos buscar. Aguardando o dia em que ele virá nas nuvens nos buscar, para estar com ele para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Esse aí, meus irmãos, falando do rei, mostra a cor púrpura, que é esse vermelho mais escuro, ali, esse vermelho. Esse aqui, falando da cor púrpura. A púrpura fala da realeza. Está falando a respeito do Senhor Jesus. Então, Deus de amor, o rei, porque ele é o rei e nós somos o participante dessa realeza. Louvado seja o nome do Senhor, porque a palavra de Deus diz que ele nos tirou do monturo e nos fez assentar como príncipes na sua mesa. Louvado seja o nome do Senhor. Foi o que Davi fez com Mefibosete. O tirou lá de Lodebar, de um lugar tão distante, de uma terra árida, e o trouxe para assentar à mesa com os príncipes. Porque Mefibosete, ele comia na mesa de Davi ali, junto do rei e junto dos seus filhos ali, que eram os príncipes. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, meus irmãos, mostra ele também como servo. Veio para fazer a vontade dele, mas veio para fazer a vontade do Pai. Ele veio a esse mundo para fazer a vontade do Pai. E qual era a vontade do Pai? Que ele fosse a cruz. Não para a felicidade do Pai, não era isso, mas para que o projeto se cumprisse. E para que o projeto se cumprisse, o Senhor Jesus precisaria passar pela morte de cruz. Porque só Ele tinha o poder para nos comprar, porque o preço era muito alto. E qual foi o preço? Os irmãos lembram? Hein? 30 moedas de prata. Foi o preço. O preço da traição. Ele pagou por nós. Glória a Deus. E nós não podíamos pagar. Era uma dívida que nós não podíamos pagar. Tem tanta gente devendo por aí, né? Você não, né? Eu não posso não. Tem muita gente que deve aí na praça. Muita gente devendo. Aqueles compradores, aqueles que não conseguem se cumprir, né? O meu pastor falando, poxa, eu tenho 3 pares de sapato, minha esposa tem 30. A mulher não consegue se conter, tem homem também que não. Passa na vitrine assim, vê aquele terno bonito, é doido para comprar. Aí ele não tem, o cartão dele já ultrapassou o limite, né? Aí ele vai no cartão da esposa, aí ele dívida da esposa também, né? São pessoas que não se contêm. Dívida em cima de dívida. Ele pagou a dívida. Glória a Deus. Com o seu sangue que Glória a Deus. derramado. O sangue real foi derramado por aquela flor. Não é sangue não. Sangue real. Sangue de rei. Meus irmãos, a
suportaríamos isso? Se alguém fizer isso na gente, a gente já está chorando, né? Reclamando, né? Se falar uma coisinha assim, porque eu estou chateado, porque irmão falou assim de mim, poxa, eu não mereço. Porque não merece, merece até mais. Quantos religiosos perseguiram o Senhor Jesus, né? Continuam perseguindo até hoje. Eu estava vendo, passando uma propaganda na televisão, não sei se foi na Globo, acho que eles transformaram aquilo em filme, que ao invés de apresentar o Senhor Jesus como Senhor, como Salvador, apresentando uma mulher. E a religião faz isso. Ela coloca Maria e tira o Senhor Jesus de cena. A religião faz isso. Então vocês vejam como são as coisas. E com isso, o adversário ele quer anular o quê? O plano de redenção. Não foi Maria que nos salvou, não foi nada de Maria. Serva como nós. Mas o adversário ele é assim. Ele vem sorrateiramente para anular o plano de salvação. O projeto de salvação. E dentro desse projeto não está Maria. Esse projeto está o Senhor Jesus Cristo. Foi Ele quem foi à cruz. Foi Ele quem sofreu por nós. Foi Ele que, por muitas e muitas noites, passou lá no monte, orando pelas nossas vidas. Por isso, quando nós falamos, irmãos, da gente vir à madrugada, porque a nossa madrugada, gente, é uma madrugada de 6 a 6:30. Às vezes não chega nem até 6:30. Às vezes 6:30 a gente fica para dentro para ir embora. O Senhor passava noite e mais noite orando por nós. Senhor, Pai, tenha misericórdia do meu filho. Coitado do meu pai, tenha misericórdia dele. Tão complicado, cheio de problemas. Tenha misericórdia comigo. Meu Pai teve misericórdia. Tenha misericórdia do Braz. Coitado do Braz. Benção do Braz. Dá uma benção, Lucas. Orando por nós, irmão. Passando a noite, noites e mais noites. E às vezes a gente não consegue ficar 10 minutinhos orando, né? Mas nós somos assim mesmo, o Senhor nos entende. Mas nós podemos melhorar, na verdade. Então ele vem como servo. Mas também, meus irmãos, uma outra cor ali interessante ali, esse servo mostra a cor carmesim, né? O sangue que foi derramado por nós. Mas mostra ele também como homem perfeito. Porque, meus irmãos, aqui em volta aqui, isso aqui era tudo linho, chamado linho torcido. E quando se fala de linho, fala de santidade, gente. E a palavra diz assim: sede santos, porque eu sou santo. Então fala de santidade. Uma vida consagrada no altar do Senhor. Vida separada. Nós fomos separados pelo Senhor para andarmos em santidade na presença do Senhor. Então, quando vem um pensamento, a gente logo repreende. Quando vem um pensamento contrário às coisas do Senhor, a gente repreende. Porque nós queremos santificar a nossa vida cada vez mais na presença do Senhor. Porque sem santificação, ninguém verá Deus. Não adianta. Pode passar 60,
70 anos dentro de uma congregação. Não santificou sua vida? Vai ficar por aí mesmo. Sem santificação, ninguém verá Deus. Não, mas eu era do grupo de louvor. Puxa, Lucas, aquela chatura de me chamando para ensaio de louvor. Eu estava sempre lá, na medida do possível, né? Às vezes quase não estava. Irmão, não adianta querer argumentar com o Senhor, não. O Senhor não aceita argumento. Apartai-vos de mim.